Pamela, agora nossos alunos da Escola Duque de Caxias, do 5º ano, farão as perguntas para você. Nossa primeira entrevista pode ser com você? Olá pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Pamela, tenho 20 anos e é claro que vocês podem fazer a primeira entrevista de vocês comigo. E eu trouxe mais um desafio para vocês, mais uma pessoa para responder as perguntinhas que vocês fizeram. O Vitor, né, que estuda comigo no último ano da Faculdade de Jornalismo aqui em Joinville, e ele vai falar um pouquinho para vocês. É isso mesmo. Oi pessoal, meu nome é Vitor, como a Pamela já falou, eu tenho 20 anos e estudo jornalismo aqui em Joinville com a Pamela na Faculdade Bom Jesus. Eu também estou no último ano e eu quero começar dizendo para vocês que eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto do Lajeando Online, para poder trazer um pouco das notícias aí da região de vocês, da casa de vocês, onde vocês moram aí no bairro, né, na localidade onde vocês moram, e que eu também acho muito legal, é um desafio para mim também mostrar um pouco dessa rotina do dia a dia, dessa futura profissão que é o jornalismo, né, pra gente, e que vocês, eu espero que um dia vocês possam querer cursar o jornalismo e querer virar futuros jornalistas também. É verdade, espero que vocês gostem de participar desse projeto. A gente está muito feliz de vocês terem aceitado o nosso convite. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, sobre as respostas, vocês podem entrar em contato com a gente pela página ou pelo nosso Face também, né? O meu tá Pami Hitzman. O meu tá Vitão Rafa, mas meu nome é Vitor Costa. Né? Eu também tenho o Twitter, vocês podem me seguir lá, é @digavitor. Eu também tenho o Instagram, também é Vitor Costa. E podem mandar perguntas também pelo meu e-mail, pelas minhas redes sociais, que eu vou adorar responder vocês aí na internet. Então é isso, pessoal. Agora confira as nossas respostas. Isso aí. Você gosta de estudar? É bom para o seu futuro? Então, eu adoro estudar, gente. Não, eu não tô brincando, eu sempre gostei mesmo de estudar. Desde pequena, sempre gostei de ir para a escola, de estudar em casa. Com certeza isso é muito importante para mim, tanto agora como no futuro vai ser mais importante ainda. Porque sempre que você tiver um estudo, uma faculdade, um curso, você vai se diferenciar das outras pessoas, né, que estão procurando um emprego. Na própria profissão da gente, tipo no jornalismo, é importante você estudar para você se diferenciar dos profissionais da área, né? Assim sempre vai ser mais fácil você conseguir um emprego, um trabalho, alguma coisa, se você se diferenciar naquilo que você faz, né? Fazer melhor aquilo. Oi pessoal, então agora eu vou começar a ajudar a Pamela a responder um pouco também das perguntas que vocês mandaram para ela, pra gente, sobre o nosso dia a dia na profissão do jornalismo e sobre a profissão do jornalista, né? Bom, eu vou dizer para vocês que estudar é muito bom, é muito importante para o nosso futuro, porque sem o estudo a gente não é nada, a gente não pode ter um trabalho melhor, a gente não pode sonhar em ser alguém melhor e principalmente sem o estudo a gente não pode ter a possibilidade de a gente fazer e trabalhar naquilo que a gente gosta, né? Eu vou contar um exemplo meu para vocês. Eu escolhi o jornalismo porque na escola, quando estava aí nas séries onde vocês estão, aí na mesma série que vocês, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei de ler livros, revistas em quadrinhos, gibis, e sempre gostei muito de escrever, né? Gostava muito das aulas de português, gostava muito das aulas de história, de saber o que acontecia no mundo, de saber o que aconteceu em diferentes épocas do Brasil, e principalmente essas matérias que eu me dava bem e o que eu gostava de fazer na escola foram o que pesaram para mim escolher o jornalismo, né? Porque o jornalista ele tem que gostar de ler, ele tem que gostar de escrever, ele tem que principalmente gostar de contar histórias, porque vocês que vão contar as histórias e contar o que está acontecendo, né, na sua cidade, aí no bairro onde vocês moram, na casa onde vocês moram, para o mundo, para as pessoas, né, para os seus leitores. Então, o fato de eu gostar de ler e o fato de eu gostar de matérias que precisam escrever, né, lidar com a escrita, foram que pesaram para mim escolher o jornalismo. E é muito importante estudar, porque sem o estudo vocês não conseguem ser aquilo que vocês querem ser, né? Vamos entrevistar. Como é ser repórter?
Então, ser repórter é muito legal. A gente conhece muitas pessoas novas, a gente conhece histórias dessas pessoas que a gente nem imaginava. Eles contam muitas coisas diferentes pra gente, dependendo do assunto que a gente vai falar na matéria, claro. Mas é muito legal você ter contato com a pessoa, ficar ali conversando com ela, conhecendo, é bem diferente. E além disso, também a gente aprende coisa nova. Por exemplo, se você vai fazer uma matéria sobre saúde, sobre meio ambiente, a gente vai entrevistar sempre profissionais, né, médico, engenheiro ou pessoas formadas naquela área para falar com a gente sobre aquele assunto. Então a gente sempre acaba aprendendo coisa nova, né, que não é da profissão do jornalismo. E é isso que é muito legal na profissão. Bom, o que é ser um repórter? Bom, para mim, repórter é ser o ouvido da comunidade, é ser os olhos da comunidade, porque um repórter, um jornalista, é aquela pessoa que conta histórias e que transmite as notícias, as informações. Então, pensem que vocês vão ser os olhos do mundo, vocês vão ser os olhos, os ouvidos das outras pessoas. Vocês vão estar informando as outras pessoas do que está acontecendo no mundo, né? Então pensa a gente tá aqui em Santa Catarina, aqui em Joinville, ou aí no Lajeado, e a gente não souber do que está acontecendo lá em São Paulo, ou lá em outro país, lá em Paris, nos Estados Unidos. Então, as pessoas, os jornalistas, eles têm esse papel importante de transmitir as notícias e transmitir os fatos, independentemente do lugar e de onde ele está acontecendo. Então, são os jornalistas que informam as pessoas e deixam as pessoas conhecendo os fatos e o que está acontecendo ao redor do mundo. O que vamos postar? A gente vai sair da escola ou não? Então, a Prof. Ilse, eu acho que já explicou um pouco, né, sobre o projeto para vocês, mas a ideia é que a gente crie um meio de comunicação, né, aqui no Lajeado, porque hoje não tem nenhum jornal, nenhuma rádio, nada que seja aqui no Lajeado, né, feita no Lajeado e para a comunidade do Lajeado. Então a ideia é a gente criou um blog e uma página, o nome é Lajeado Online, né, vocês podem procurar lá no Face e tudo. E a ideia é postar notícias sobre a comunidade, histórias que a comunidade vai contar para vocês nas entrevistas, aspectos históricos, né, sobre o lugar, sobre o Lajeado, e imagens, tudo que a comunidade nos enviar, por exemplo, imagens antigas, a gente pode postar lá, tá? Vai ser bem legal. E claro que vocês vão pra rua, vocês não vão ficar só na escola. Vocês vão entrevistar as pessoas, vocês vão, provavelmente, né, a Prof. Ilse vai agendar antes, aí vocês vão marcar um horário, aí vocês vão lá, vão sentar junto com a pessoa, vão entrevistar ela, vão conhecer pessoas novas. Então eu espero que seja bem bacana pra vocês. O que é importante fazer é entrevistar uma pessoa? Então, para entrevistar uma pessoa, eu acho que o mais importante é você se preparar antes. Por exemplo, se você vai entrevistar uma pessoa sobre ela, ou ela vai te contar uma história, alguma coisa, é importante que você já saiba alguma coisa sobre essa pessoa antes, que você já pesquise sobre ela. Se ela for famosa, por exemplo, você já vai pesquisar na internet alguma coisa para você ir para a entrevista já sabendo coisas sobre elas, né? Para você perguntar uma coisa mais específica para ela que você tenha dúvida. Então isso é uma das coisas mais importantes. Se você vai entrevistar um médico, por exemplo, sobre uma doença, sobre um assunto, você também tem que saber sobre esse assunto. Você já tem que pesquisar antes sobre a doença, né, como que funciona, enfim. E é importante também que você leve, claro, um bloquinho, né, de anotações, uma caneta, e vá com as perguntas já anotadas, né? Você não vai chegar lá sem saber o que perguntar para a pessoa. Então isso também é bem importante. Nós vamos fazer as perguntas ou a gente deixa a pessoa falar o que ela quiser? Bom, isso vai depender muito de quem vocês vão entrevistar e qual é a história, qual a notícia que vocês vão escrever, o que vocês vão fazer. Tem entrevistados, pessoas que vocês vão conversar, que são mais tímidas, pessoas que não gostam de falar muito, que são mais envergonhadas. Então, vocês vão ter que perguntar mais para essas pessoas. Mas vai ter pessoas que já gostam mais de falar, pessoas que já são menos tímidas,
e que já estão acostumadas a falar, a fazer um discurso. Por exemplo, um professor. Se vocês vão entrevistar a professora de vocês, por exemplo, provavelmente ela vai falar bastante, porque ela já está acostumada a ensinar, a explicar o conteúdo das matérias para vocês, então ela já está mais acostumada nesse sentido de falar e conversar com as pessoas. Então, é sempre bom, é sempre legal vocês irem com um roteiro de perguntas do que vocês querem saber daquela pessoa, do que vocês querem saber daquele acontecimento, daquela história. Vão assim com umas 5, 10 perguntas em média, para vocês se basearem naquilo que vocês vão perguntar. E aí é sempre importante vocês deixarem o entrevistado falar, contar a história e principalmente falar a opinião dele sobre aquele assunto, sobre aquele acontecimento que vocês estão perguntando. É muito importante também não interromper ele, porque às vezes vocês... foi muito difícil para mim no começo da faculdade, deixar a pessoa falar, porque eu tinha aquela ansiedade de perguntar tudo de uma vez. E às vezes, quando eu interrompia uma pessoa, interrompia aquele pensamento dela, a pessoa se perdia, e o texto depois, para a gente escrever e ouvir aquilo que a gente gravou, ou aquilo que a gente anotou da pessoa falando, não fazia muito sentido, porque eu interrompia a pessoa. Então é importante vocês deixarem a pessoa falar, perguntar o que for necessário, né? Vocês já irem preparados com uma série de perguntas para vocês falarem para a pessoa, né? No caso da pessoa não ser muito comunicativa, e aí a conversa vai fluir normalmente e vocês vão saber escrever aquela história da maneira mais correta possível. Mas como fazer o texto da entrevista? Você tem alguma dica importante para escrever a reportagem? Ele é um texto diferente dos textos que provavelmente vocês já estão acostumados a escrever. Não é nada difícil, ele só tem algumas técnicas, tem uma estrutura diferente dos textos, né, que vocês estão acostumados. O texto jornalístico, ele sempre vai melhorando com o tempo, né, uma coisa que você vai pegando, como qualquer outro texto que você vai escrever. Você vai pegando o jeito daquilo, mas ele tem uma estrutura própria. Por exemplo, você vai ver, antes de escrever, o que é mais importante sobre aquilo que você entrevistou a pessoa, o que é mais importante contar por primeiro. Sempre que for mais importante, você coloca por primeiro. Você tem que criar uma historinha que seja legal para a pessoa ler. Você tem que pensar, né? O que é mais importante que ela veja primeiro, por segundo, no segundo parágrafo, no terceiro, e assim vai indo. Os últimos parágrafos sempre vão ter as informações, né, que são menos importantes do que as que estão no começo, com certeza. Então, a ideia também, né, é que a gente faça oficinas durante esse projeto. Então, nas oficinas a gente vai falar bastante sobre o texto, vai ter exercícios, coisas práticas, vai ser bem legal. Eu espero que quem puder ir, vá, porque vai ser bem importante para vocês entenderem essa diferença entre um texto jornalístico ou não, né? Outra coisa importante do texto jornalístico, né, diferente dos textos que vocês estão acostumados, além da estrutura, que é diferente, assim, você contar sempre o que é mais importante, não ficar fazendo mistério, né, pra pessoa, porque a pessoa tem que chegar ali, ler o que ela quer, ler o que é mais importante, você não pode ficar escondendo, né, a notícia. Outra coisa, então, que eu estava falando que é importante é que o texto jornalístico ele é sempre escrito em terceira pessoa, ou seja, você nunca vai falar eu, né, como repórter, eu vi, eu tal coisa. Você sempre vai falar na terceira pessoa, ele, você vai se referir ao entrevistado como... por exemplo, se vocês estão me entrevistando, vocês vão escrever segundo Pamela afirmou, isso é a terceira pessoa, então isso também é importante num texto jornalístico. Só que o texto jornalístico ele também não tem só as falas, só a terceira pessoa, que é o repórter, no caso, escrevendo. Ele tem as citações, que são as falas que o próprio entrevistado falou para vocês. Aí você vai abrir aspas, né, os dois risquinhos, e vai colocar a própria fala que a pessoa te falou, como ela te falou. Aí você vai fechar as aspas e vai colocar ali vírgula, contou Pamela, por exemplo. Então isso também é uma coisa importante do texto jornalístico. Outra coisa importante, pessoal, no texto jornalístico é a linguagem. Você não pode usar palavras difíceis, é sempre importante que seja uma linguagem bem simples, igual a linguagem que a gente conversa, assim. Lógico que nas normas do português, né, na gramática correta, não pode ter gíria, enfim.
Mas é importante porque se a pessoa vê uma palavra difícil no texto, ela vai ter que parar, procurar no dicionário para ver o que significa aquela palavra. E não é essa a ideia do texto jornalístico, né? A ideia é que seja um texto direto, objetivo, sem muita enrolação, né? Que seja um texto simples. A gente tem que anotar as respostas, não dá tempo, né? Sim, anotar as respostas é muito importante. Porque senão você vai conversar com a pessoa, se você não anotar, se você não gravar, você vai chegar em casa, você vai esquecer, né? Tudo que ela falou, os detalhes, você vai lembrar do contexto, mas você não vai lembrar exatamente o que ela falou. Então, assim, no começo da faculdade, os professores recomendavam que a gente gravasse com o celular, o áudio mesmo da entrevista, né? Enquanto você está entrevistando, você deixa o celular gravando, ou um gravador, depois você vai lá e ouve isso. Aí não tem como você errar, né? A não ser que o gravador dê problema. Mas isso é legal porque daí você chega em casa, vai escrever, você tem tudo lá, só que dá trabalho também, que você vai ter que chegar, vai ter que ouvir tudo, passar pro computador, escrever o que a pessoa falou. Então o que a gente mais adota, né, no jornalismo, depois de um tempo, depois a gente já pegar a prática, é um bloquinho. A gente sempre leva com a gente, quando vai entrevistar alguém, um bloquinho de anotações com uma caneta. Você não vai precisar ouvir tudo que a pessoa falou, né, o áudio que você gravou, pra ver o que é mais importante, porque o que você anotou é o que você achou mais importante, então você já tem quase tudo pronto, né? Só que é claro que até a gente conseguir pegar o que a pessoa tá falando, não é fácil, tem que ter um pouco, né, da experiência. Quanto mais você fizer, mais rápido você vai conseguir anotar. E às vezes a gente escreve rápido que depois nem a gente entende a letra. Então é muito importante também prestar atenção, para que se você não conseguir, não estiver gravando e não conseguir anotar, você depois lembre o que a pessoa falou, ou logo depois da entrevista você anote aquilo. É sempre importante ter uma anotação, um registro daquilo, sabe? Mas para vocês, eu sugiro que vocês gravem, porque vocês ainda nunca entrevistaram alguém, né? A primeira vez, vai ser uma experiência bem legal, eu acho. Eu sugiro que vocês gravem e anotem o que conseguirem, anotem o tópico, porque a gravação também pode ser que dê problema. Então, se der problema, vocês não conseguirem abrir, às vezes não conseguem ouvir porque o áudio ficou ruim, vocês sabem que vocês vão ter aquilo anotado. Mas também, se você ficar inseguro ali de não conseguir escrever tudo, né, aí você sabe que vai ter o áudio, né, que geralmente não vai dar problema. Você estudou na escola Duque de Caxias? O que você lembra daquela época? Eu estudei no Duque, sim, bastante tempo. Eu acho que eu entrei em 1999, no pré, né, no prézinho, e saí em 2005, depois que eu terminei, naquela época era até o 4º ano, né, não tinha o 5º. Aí eu fui pro Maximiano. Mas foi muito legal, foi, acho que a escola mais legal que eu já estudei, porque minha mãe trabalhava lá, e eu tinha muitos amigos, a maioria dos meus primos, amigos que eu brincava em casa, estudavam lá, então foi muito legal mesmo, eu fiz amigos novos. E o que eu mais me lembro é das merendas, que depois acaba, quando você entra na faculdade não tem mais isso, você tem que comprar, e era muito legal, a gente adorava os intervalos, então os recreios, a gente adorava o parquinho, a gente brincava pega-pega, esconde-esconde, era muito legal mesmo, eu sinto bastante falta. Você faz uma reportagem sobre isso para a gente saber como é? Sim, claro, eu faço uma reportagem, um texto pequeno e mando para a Profilce para vocês verem, né, como que funciona mais ou menos um texto jornalístico. E aí vocês podem entrar lá no blog, também já tem alguma coisa publicada, né, se vocês quiserem ir com a professora lá no laboratório, se puderem dar uma olhada ou ver em casa, então vai ser bem legal. Eu espero ter o apoio de vocês, espero poder contar com vocês. Vocês também podem contar comigo se tiverem dúvidas. Eu espero que vocês possam aprender bastante fazendo isso, né? A ideia é que a gente faça oficinas, se vocês puderem comparecer, né? A gente ainda não sabe, tá discutindo o dia, porque eu só tô aqui fim de semana, então talvez a gente tenha que tirar um tempinho de um sábado para fazer isso, mas vai ser bem legal, porque a ideia é falar sobre o texto jornalístico, falar sobre a entrevista, falar sobre tudo isso que, né, vai envolver o trabalho nesse projeto, também sobre vídeo, sobre foto. Então vocês vão aprender um pouco sobre fotografia, sobre como filmar. Então se cada um tiver um celular ou uma câmera digital é legal, né, quem for na oficina, ou mesmo depois, quando vocês forem entrevistar as pessoas com a professora,
para vocês fazerem, né, esse trabalho. Vocês mesmos vão fazer as fotos, então vai ser bem legal.